Quinto vídeo de Direito Previdenciário para o concurso do INSS. Nós vamos falar agora da organização e princípios da Seguridade Social, conforme o nosso edital. Dentro dessa organização e princípios, nós temos princípios gerais, temos os princípios constitucionais e ainda temos os princípios específicos. Vamos lá, princípios gerais, nós temos dois aqui, princípio da solidariedade e princípio da legalidade. Dentro do princípio da solidariedade, nós temos o quê? Cooperação mútua entre as pessoas. Cooperação mútua, o que é isso? Todos vão contribuir. E ainda, o aposentado que retornar ao trabalho deverá contribuir. Este aposentado do INSS, quando ele volta para o trabalho, uma parte do seu salário será descontado. Nós falaremos disso mais especificamente, mas porque até 1999 era um valor na base de cálculo, a partir de 1999 será outro valor na base de cálculo. O aposentado que retorna ao trabalho, então, ele contribui com a Previdência Social. Na cooperação mútua entre as pessoas, nós temos que, muitas vezes, aquele que contribui, ele não vai se beneficiar. Ele contribuiu 30 anos. Durante 30 anos, aquele benefício que ele vai ser descontado do seu salário, ele não tem aquele retorno. Esse benefício está sendo utilizado para pagar outras pessoas, por isso ele é solidário. E no princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A administração pública só é dada a fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Por isso, o presidente do INSS não pode tomar uma decisão qualquer na hora. A partir de hoje o benefício vai ser assim. Nós estamos com déficit em caixa, será assim. Ele não pode. Tem que observar os princípios da legalidade. Nós temos os princípios constitucionais, são vários. Para começar, universalidade da cobertura do atendimento. Na universalidade nós temos dois parâmetros. Primeiro, atender a todas as pessoas. E o segundo parâmetro, cobrir completamente, integralmente as necessidades. Universalidade, cobrir todos os riscos de todas as pessoas. Todos os riscos de todas as pessoas. Existe a reserva do possível. O mínimo possível, o básico, deve ser feito. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. O trabalhador urbano e o trabalhador rural não podem ser tratados de maneiras diferentes. A forma como é feito o cálculo deve ser a mesma. Eu não estou dizendo aqui que o trabalhador rural vai receber o mesmo tanto do trabalhador urbano. Imagine um trabalhador urbano que contribui lá no teto, 4.390 por mês, e aquele trabalhador rural que contribui com um salário mínimo. O seu benefício não será o mesmo. Então, essa uniformidade, equivalência, não é do valor dos benefícios, mas é da característica de como é feita a base de cálculo, de como é feito o atendimento. Uniformidade. E o 3, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que é ser seletivo? Ser seletivo é selecionar os riscos mais necessários. O INSS vai pensar, qual é os riscos mais necessários na vida humana que nós temos que proteger? Já sei, doença. Temos que proteger o trabalhador contra a doença. Então, vamos criar o auxílio-doença. É a seletividade. Na distributividade, nós vamos selecionar aqueles que mais necessitam. Seletividade, cobertura dos riscos mais necessários. Enquanto na distributividade, nós vamos aqueles que mais necessitam. Um exemplo de distributividade, salário família para os trabalhadores de baixa renda. Seletividade, auxílio, doença. Distributividade, salário família para os trabalhadores de baixa renda. Nós temos um quarto princípio, que é a irredutibilidade do valor dos benefícios. Não pode ser reduzido. Por isso, existe uma atualização anual, um reajuste nominal. Existe um reajuste nominal que é feito anualmente para que o valor real não caia. Então, anualmente, deve haver esse aumento para que a inflação
não se eleve acima do valor real. Então, irredutibilidade do valor dos benefícios. Nós temos um quinto item, que é a equidade na forma de participação do custeio. Eu não disse igualdade. Se cair igualdade na forma de participação do custeio, estará errado. Equidade. Equidade é justiça, é sinônimo de justiça. Quem pode mais vai pagar mais. Por exemplo, as empresas, elas têm uma condição maior do que o empregado. Então a empresa, por exemplo, vai pagar 20% e o empregado até 11%, dependendo da forma. Portanto, quem pode mais, pague mais. O governo, ele tem mais condições, ele vai pagar um valor maior. As empresas, está no meio termo, um valor razoável. E o trabalhador hipossuficiente, ele vai pagar menos. Equidade na forma de participação do custeio, do financiamento da Seguridade Social. O 6. Diversidade da base de financiamento, diversas fontes de financiamento. Essa diversidade, para a prova, se você estiver anotando aí, guarde o seguinte: ela pode ser objetiva e subjetiva. A diversidade da base de financiamento objetiva são salários, receita de prognósticos, receitas de jogos, por exemplo, de futebol, etc. A subjetiva é quem contribui: trabalhadores, empresas, os jogadores. Portanto, objetiva é a própria contribuição, salários, as receitas de concurso de prognóstico são jogos, receitas de jogos de futebol, que uma parte é enviada para a Seguridade. A objetiva é o próprio benefício, é a própria contribuição, enquanto a diversidade subjetiva são trabalhadores, empresas, jogadores, quem? Subjetiva, quem? E a diversidade objetiva é a própria contribuição. Nós temos ainda caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos seus órgãos colegiados. Observe nesse princípio, o caráter é democrático. Se é democrático, ele é estendido ele não fica somente na administração, mas quem participa dessa administração, desta gestão, com participação, os trabalhadores, os próprios trabalhadores têm acesso, os empregadores, as empresas, os aposentados e ainda o governo, através dos seus órgãos colegiados. Lembra aí do Conselho Nacional de Previdência Social. Portanto, ela é democrática, participação de todos, e descentralizado, porque não fica ali na esfera governamental, administração direta. Ela vai para a administração indireta e também não fica somente ali no primeiro nível de administração indireta. Não é somente o INSS, um órgão central inacessível. Ela é descentralizada. Nós temos, por exemplo, que uma determinada empresa vai indicar quais são os seus representantes que vão participar desses órgãos colegiados. Nós temos que os trabalhadores também vão enviar representantes para participar dessa gestão, desses conselhos, para que o caráter seja, assim, democrático e descentralizado. Ok? Nós temos ainda que continuar falando agora dos princípios específicos da Seguridade Social. Tudo que nós estamos falando, pessoal, nós estamos citando a Lei Orgânica da Seguridade Social, nós estamos ainda a Lei 8.212, né? 212, a Lei 8.213 e ainda o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048. Portanto, agora na Lei Orgânica da Seguridade Social, nós temos o princípio da universalidade da cobertura do atendimento. Vale lembrar que muitos desses princípios eles se repetem. Quando eu disse no slide passado que os princípios eram da Seguridade Social, aqui se estendia a Previdência, a Assistência e a Saúde. Aqui nos princípios específicos da Previdência, ou melhor, nos princípios específicos aqui da Previdência, na realidade ele é da Seguridade mesmo. São os princípios da Lei Orgânica da Seguridade Social. Nós veremos que eles são os mesmos da Constituição. Eles estão especificados na Lei 8.212.
Por isso, você não vai ter problema na hora da sua prova. Os princípios segundo a Lei Orgânica da Seguridade Social, porque são os mesmos. Eu só vou citar no último aqui um exemplo. Olha, nós temos a universalidade da cobertura do atendimento, nós falamos no slide anterior. Universidade e equivalência aos trabalhadores urbanos e rurais. Seletividade, eu dei o exemplo do auxílio-doença. Distributividade, eu dei o exemplo do salário família para os trabalhadores de baixa renda. A irredutibilidade do valor do benefício. Falamos da equidade na participação do custeio. Eu disse que equidade não era igualdade, mas sim justiça. Quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. A diversidade da base de financiamento, de onde que virão os recursos. Eu falei que era de salários, falei que era receita de concursos de prognósticos, disse que isso era a diversidade objetiva. E nós temos ainda a diversidade subjetiva, que é quem contribui, trabalhadores, empresas, o próprio Estado e ainda o caráter democrático e descentralizado. Neste momento, pessoal, nesse caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, do governo nos órgãos colegiados, nós temos o quê? Nós temos que o Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho Nacional é um exemplo desse órgão colegiado citado pela Constituição e também pela Lei 8.212, Lei Orgânica da Seguridade Social. Esse Conselho Nacional ele tem 15 membros, sendo 6 deles representantes do governo federal, 9 da sociedade civil. Destes 9, 3 são representantes dos trabalhadores, 3 representantes dos empregadores e 3 de aposentados e pensionistas. Portanto, está de acordo com o texto que nós lemos. A gestão é quadripartite, participação dos trabalhadores, empregadores e aposentados, e ainda do governo. Aqui nós temos aposentados e também pensionistas, eles participam. Os membros são nomeados pelo presidente da República, tendo os representantes da sociedade civil e seus suplentes indicação das centrais sindicais e confederações nacionais. Os representantes titulares da sociedade civil têm mandato de 2 anos, podendo ser imediatamente reconduzidos uma única vez. Isso está na Lei 8.213 de 91, no artigo 3º até o artigo 5º. É a Lei de Planos e Benefícios da Seguridade Social. Para não ficar confuso, eu fiz um esqueminho, dividir para ficar mais fácil de compreender. Então, Conselho Nacional da Previdência Social. 6 representantes do governo federal aqui acima. Então, 9 da sociedade civil, 3 aposentados e pensionistas, 3 representantes de trabalhadores em atividade e 3 de representantes dos empregadores. 3 da empresa, 3 dos trabalhadores e 3 aposentados. 9 mais 6 do governo federal. Portanto, essa é a gestão quadripartite. Ok? Continuando o nosso trabalho, entramos agora no novo assunto, legislação previdenciária, assunto do nosso edital. Quando nós falamos de legislação previdenciária, a gente vai citar aqui, pessoal, aquilo que é o conceito da legislação previdenciária. Mas em todo o nosso trabalho, nós estamos aplicando a legislação previdenciária, porque nós estamos aplicando a Constituição, nós estamos aplicando a Lei 8.213, nós estamos aplicando a Lei 8.212 e ainda o Decreto 3048. Lá na Previdência, do regime próprio de Previdência Social, está na Lei 8.112 detalhes dessa Previdência. Aqui não é o nosso assunto. A gente pega essas 4 leis principalmente, a Constituição Federal, 8.212, 13 e Decreto 3048. Conteúdo da legislação previdenciária. Nós estamos seguindo o edital INSS. Conteúdo. O direito previdenciário tem por conteúdo o campo de aplicação, a organização, o custeio e as prestações. Então, esses 4 itens. Campo de aplicação, organização, custeio e as prestações. No campo de aplicação, nós temos o seguinte: interessa aos eventos protegidos, eventos sociais, às empresas e entidades vinculadas e também aos beneficiários. Portanto,
Dentro de conteúdo da legislação previdenciária, nós temos o campo de aplicação. O que vem a ser esse campo de aplicação está aqui abaixo. São os eventos sociais. Onde se aplica a lei previdenciária? Ela se aplica aos eventos sociais para proteger não só os trabalhadores, mas também as empresas e entidades vinculadas. Todos serão protegidos. A empresa, os trabalhadores, aos eventos sociais, que existem os eventos certos e os eventos incertos. Morte é um evento certo, apesar da sua data ser incerto. Agora existem os eventos incertos, acidente, doenças, todos eles serão protegidos dentro do campo de aplicação. Nós temos a organização, que nós já falamos um pouco sobre a organização da Seguridade Social. Ela está organizada dentro da esfera federal, ela é regida ali pela lei, pela a Constituição e as leis 8.12, 8.212 e 8.213 e o regulamento 3048. Fonte de custeio, quais são as fontes de custeio da Seguridade Social? Nós já falamos receita de concurso de prognósticos, que são os jogos, nós falaremos mais detalhadamente. Nós temos as contribuições do Estado, nós temos as contribuições dos aposentados, nós temos as contribuições dos trabalhadores e ainda as prestações. Dentro de custeio, só lembrar que eu disse que o aposentado do regime próprio ele contribui com a Seguridade Social. Eu falei que o aposentado do regime geral não contribui. Lembrando que o aposentado do regime próprio, se ele receber acima do teto, ele contribui. E ainda as prestações. As prestações, nós lembramos, são as prestações, são os benefícios de prestações dadas pela Previdência Social. Está lá no site do Ministério da Previdência. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Amparo assistencial ao idoso e a respectiva lei, amparo assistencial ao portador de deficiência, amparo especial, aposentadoria especial, aposentadoria por idade. Nós falaremos sobre todas elas. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por invalidez previdenciária, aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de serviço do professor, ainda aposentadoria por tempo de contribuição na Lei 8.213, tempo de serviço do professor, auxílio acidente, auxílio doença. Então tudo isso nós falaremos detalhadamente. Só dizer que dentro do conteúdo da legislação previdenciária existem essas prestações e cada uma está vinculada à sua respectiva lei. Isso vai ficar claro quando a gente falar de cada uma delas separadamente. Continuando, nós temos agora as fontes dentro de legislação previdenciária. As fontes. Quais são as fontes, então, da legislação? Nós temos as fontes primárias e fontes secundárias. Nós temos dois conceitos doutrinários. Um está dividido em fontes primárias e fontes secundárias, enquanto o outro está simplesmente fontes principais. Então, fontes primárias e secundárias e fontes principais. Nas fontes primárias, nós temos o que? A Constituição Federal, no artigo 194 até 204, fala da Previdência Social. Nós temos a Lei 8.212/91, que é a Lei Orgânica da Seguridade Social, a Lei 8.213, que fala dos planos de benefícios da Previdência Social. E as fontes secundárias seria o Decreto 3048 de 99, que é o Regulamento da Previdência. E ainda nós temos uma outra subdivisão, como fontes principais. Constituição Federal, emendas constitucionais 20, 41, 47 e 70. Dentro do nosso assunto, todas as emendas constitucionais serão discutidas. As leis complementares 108 e 109, que regulam a previdência complementar, falaremos alguma coisa que cai em prova. As leis ordinárias que estamos estudando e leis delegadas elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional, medidas provisórias e etc. Então, é uma outra discussão sobre fontes. Essa aqui é menos provável que caia em prova. O mais provável é este conceito aqui, é um conceito mais concreto, mais direto. Quais são as fontes? 4 a saber: Constituição Federal, Lei 8.212, Lei 8.213 e Decreto 3048 é o que tem sido cobrado em prova. A autonomia também está no nosso edital, dentro de legislação previdenciária.
No direito, em regra, não se fala em autonomia em nenhum ramo, pois o direito é uno, portanto, não se fala em autonomia do direito administrativo. Por quê? Porque ele está dentro do Constitucional. O direito administrativo, em regra, o artigo 37 da Constituição, ele ali é o norte do direito administrativo. Então, por exemplo, no direito, então, em regra, não se fala em autonomia, mas por questões didáticas, fala-se em autonomia no direito previdenciário. Fala-se tanto que até matéria de nossa prova. Portanto, falamos sim em autonomia no direito previdenciário. Existem duas teorias nessa autonomia, a teoria monista e a teoria dualista. Nós vamos ficar com a teoria dualista para a nossa prova. Teoria monista coloca a previdência social no âmbito do direito do trabalho, como um apêndice deste último. Então, o direito previdenciário estaria vinculado ao direito do trabalho. Agora, nós temos a teoria dualista, e essa que nos importa. Festeja a autonomia do direito previdenciário e mostra como é esse novo ramo do direito, e não se confunde com o direito do trabalho, e não se confunde mesmo. O direito previdenciário é muito mais amplo, ele possui características próprias, ele possui princípios próprios, ele possui forma própria. Então, teoria dualista, autonomia, sim, existe então, por questões didáticas, autonomia do direito previdenciário. E é a teoria dualista. A maioria dos autores reconhece a autonomia no direito previdenciário, que tem normas próprias, como foi falado, princípios próprios, institutos próprios, objeto próprio, métodos específicos, enfim, reúne todos os requisitos necessários para tanto. Portanto, a gente não precisa perder muito tempo com isso aqui não. Por quê? Porque a prova do INSS ela vai trabalhar mais com a aposentadoria, as regras de filiação, período de carência, período de graça. Nós falaremos isso posteriormente. Mas se cair alguma questão sobre autonomia, ela existe no direito previdenciário? Sim. Qual teoria? Teoria dualista. Ok? Continuando. Aplicação das normas previdenciárias. Outro item do edital, e é muito simples. Na aplicação das normas previdenciárias, nós temos hierarquia, especialidade e cronologia. Hierarquia. A norma superior prevalece sobre a norma inferior. Nós temos a pirâmide de Hans-Kelsen. Lá no topo, a Constituição. Abaixo, a lei. Abaixo, o regulamento, decretos, resoluções. Daqui a pouco nós falaremos mais detalhadamente, ainda nesse vídeo, sobre hierarquia. Agora, especialidade. A norma específica prevalece sobre a genérica. Opa! Então nós temos normas genéricas, leis abstratas, que são características das leis, que prevalecem em todo o ramo do direito. E existe também normas específicas, leis específicas que são criadas para determinados fins. Então, pelo princípio da especialidade, que é um princípio direcionado principalmente para as autarquias, a norma específica prevalece sobre a genérica. Num conflito, então, de legalidade, há duas normas, duas leis, uma lei específica e uma lei genérica. Conflitou. Como que será resolvido? A norma específica vai prevalecer. Uma norma que foi considerada constitucional, que regula, por exemplo, a aplicação de aposentadoria. Essa lei está em confronto com uma lei abstrata, uma lei genérica, uma lei geral. Qual lei será aplicada? A norma específica, desde que ela seja considerada constitucional. E o terceiro, cronologia. Norma posterior prevalece sobre a inferior. Neste cronologia, só vou corrigir aqui, na realidade é anterior e não inferior. A norma posterior prevalece sobre a norma anterior. Uma lei não foi revogada, nós sabemos, isso está lá na LINDB, Lei de Introdução ao Direito Civil. Uma norma posterior, ela revoga a anterior naquilo que for contrária. Uma lei mais nova, ela será aplicada aquilo que está na lei mais nova, se for contrária a uma lei mais antiga que não foi expressamente revogada. Então, nós temos a aplicação das normas previdenciárias, hierarquia, especialidade, cronologia. Daqui a pouco eu falo mais detalhadamente sobre a hierarquia. Vigência das leis previdenciárias. Nós temos a vigência no tempo e nós temos também a vigência no espaço. Dentro de vigência no tempo,
nós temos que, no tocante à legislação da Seguridade Social, as contribuições sociais somente poderão ser exigidas após o decurso de 90 dias da publicação da lei que instituiu modificar princípio da anterioridade mitigada ou nonagesimal. Eu vou pedir para vocês anotarem, se você já não tiver esse material, princípio da anterioridade nonagesimal. Pode ser que caia mitigada, mas é mais comum cair princípio da anterioridade nonagesimal. Se é promulgada uma lei previdenciária modificando as regras das contribuições, elas só podem ser exigidas a partir de 90 dias da publicação da lei. Somente a partir de 90 dias. Então, a vigência no tempo é o princípio da anterioridade nonagesimal, também conhecida como anterioridade mitigada. Relativamente aos benefícios, admite-se a incidência da norma mais favorável trazida pela nova lei. Trata-se da retroação benéfica, que só pode abranger toda a vida aos fatos pendentes das situações ainda não resolvidas juridicamente. Apesar de, ao entender do autor, apesar de, do meu entender, de aplicar indúbio pro misero. O que seria o indúbio pro misero? Na dúvida entre uma causa judicial ali entre o beneficiário aposentado e o INSS, na dúvida aplica-se a causa para o hipossuficiente, ou seja, o aposentado, e não para o INSS. O que ocorre, pessoal? Uma relativização da norma mais favorável. O que esse item aqui está querendo dizer é o seguinte, pessoal. A lei, nós sabemos, olha o que diz no artigo anterior, ela começa a contar 90 dias daí para frente, mas há uma relativação. Ela é relativa em referência aos benefícios. Se o benefício for favorável para o beneficiário, não precisa esperar esses 90 dias para começar a valer. Não precisa, se não tiver resolvido ainda judicialmente, porque aí já vai ter direito adquirido. Se não tiver resolvido judicialmente, uma lei nova que foi publicada hoje, a partir do dia de amanhã, ela pode voltar os seus efeitos e beneficiar um usuário, um hipossuficiente, indúbio pro mísero. Mas isso não é regra absoluta, isso não é pacífico. O que é pacífico é a regra, princípio da anterioridade nonagesimal. Mas se na prova cair que existe sim a retroação, que uma lei benéfica ela volta para alcançar, eu marcaria que sim, porque é mais fácil você provar num recurso que sim do que o contrário. Então, vigência no tempo. Nós temos ainda a vigência no espaço. Prevalece nesse âmbito o princípio da territorialidade. A legislação previdenciária estende-se pelo território brasileiro, não alcançando outros países, pessoal. Preste atenção, não alcança outros países, mas nós temos exceções. Pode, em certos casos, extrapolar as fronteiras, como sucede em relação a brasileiros que trabalham no exterior para sucursal ou agência de empresa nacional, ou como empresas brasileiras domiciliadas no exterior. Exemplo, o trabalhador da Embraer, cedido para prestar labor na sucursal americana. O vínculo laboral originário continua sendo no Brasil, portanto segurado do sistema brasileiro. Qual que é a regra? A regra é a legislação brasileira quanto à vigência do espaço ela é aplicada somente no território nacional. Mas é absoluto? Não, não é absoluto. Existem exceções. Um diplomata brasileiro, ele vai ser alcançado? Sim, ele será protegido. Prova disso é que eu falei na aula passada, que se a mulher do diplomata que vai acompanhar para prestar um serviço no exterior, se ela quiser ser uma contribuinte facultativa, ela poderá ser. Portanto, vigência no espaço. A regra não alcança outros países dentro do território nacional, mas existe exceção. Vigência no tempo, princípio da anterioridade nonagesimal. Só após 90 dias da publicação é que poderá surgir efeitos dessa lei no direito previdenciário. Lembrando que ela pode ser aplicada, sim, aos casos benéficos para o usuário do sistema. Nós temos ainda agora a hierarquia.
Para encerrar o nosso vídeo, a hierarquia, nós temos a pirâmide Hans-Kelsen. Na pirâmide da hierarquia normativas, encontramos no vértice a Constituição Federal e as emendas constitucionais. Sabemos que hoje o decreto 6949 de 2009, ele equivale à emenda constitucional, porque ele foi aprovado pela emenda, é um tratado internacional sobre pessoas com deficiência. Ele foi acolhido pela emenda, pelo quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Por isso esse decreto também ele possui status de emenda constitucional. Então, Constituição Federal, as emendas constitucionais e o Decreto 6949 de 2009 no topo da pirâmide Hans-Kelsen. Abaixo nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias, enquanto elas tiverem força de lei, enquanto não forem convertidas em lei. E após elas serão leis. Então, e abaixo ainda, decretos e na base dos atos administrativos, portarias, resoluções, ordens de serviços, instruções normativas, orientações normativas, etc. Observação: a instrução normativa do INSS não pode sobrepor a lei. É lógico, a instrução normativa não pode sobrepor a lei. E ainda assim, pessoal, nós temos que os decretos, por exemplo, um decreto que viola uma lei, ele será ilegal, ele não poderá prevalecer, ele será revogado. Uma lei que ferir a Constituição, ela também será inconstitucional e perderá os seus efeitos. Essa é a hierarquia, essa é a ordem. Constituição, lei, abaixo decretos, instruções normativas, resoluções e etc. Terminamos aqui esse vídeo. No próximo ainda nós continuaremos a partir da interpretação da legislação previdenciária. Muito obrigado e até a próxima.